Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de outubro de 2025. São 9 horas da manhã. Richard Grenell. Richard Grenell já foi o nome de Donald Trump para a diplomacia. Ocupava e deveria ocupar o posto de Marco Rubio, um descendente de cubanos ressentido com a política latino-americana e que tem uma obsessão pela suposta esquerda comunista que haveria aqui na América Latina e que fez a cabeça de Trump em algum momento, mas que agora começa a perder força para o seu maior adversário naquele governo, que é o Grenell, Richard Grenell, e que é hoje alguém que é um aliado de longa data de Trump, tem muito acesso a Donald Trump, e ele ficou como uma espécie de emissário especial do Trump para algumas missões, como a de vir ao Brasil em setembro negociar com a diplomacia brasileira aquele encontro fortuito de Trump, aquele esbarrão de Lula e Trump nos corredores da ONU durante a Assembleia Geral. Foi tudo programado, o jornal Estado de São Paulo fez uma longa reportagem sobre isso, mostrando que estava tudo preparado para que os dois esbarrassem um no outro e começassem uma conversa para que o Trump possa sair de uma armadilha em que o Marco Rubio o colocou. E que armadilha é essa? É brigar com um país que tem um papel importante na economia dos Estados Unidos e que deu condições especialíssimas para os Estados Unidos, preços em café, em aço, em suco de laranja, em carne, que eles não obteriam em lugar nenhum do mundo e não estão obtendo porque o Marco Rubio levou o Trump a sancionar o Brasil, a cortar os laços de comércio com o Brasil e abrir uma guerra sob premissas falsas. E esse Rubio também foi levado no bico pelo Eduardo Bolsonaro, com aquela fala empolada de vigarista dele, não é? Que ele faz aquele papel de todo vigarista espertalhão, que fala bonito, fala todo empolado, e quando você vê por trás do discurso dele, só tem traição, só tem armadilha. Bom, o fato é que esse Marco Rubio, ele está caindo em desgraça nos Estados Unidos. O Richard Grenell vem demonstrando isso. O Rubio foi colocado nessa função de negociar com o Brasil porque é dele essa função. Né? A função do Marco Rubio no governo Trump hoje é essa, o Trump não poderia dar para outro. O bolsonarismo está chamando o Marco Rubio de Rottweiler, como você vai ver. Ah, vou negociar com você, conversa aí com o meu Rottweiler, diz uma bolsonarista da revista Oeste, né, que é uma das mais detestáveis de todas naquela publicação. E, na verdade, esse Rottweiler, ele está perdendo os dentes. E tudo isso faz parte de uma estratégia de negociação brilhante do Itamaraty, do Mauro Vieira, do Celso Amorim, que são diplomatas de longa data e que souberam contornar as barreiras impostas por Eduardo Bolsonaro e o capanguinha dele, o neto do ditador. Então, minha amiga, vamos ver essa história de como foi possível ao Brasil contornar toda essa rede de intrigas construída em prol de Jair Bolsonaro, que fez o Brasil perder tempo e prejudicou o nosso país e prejudicou os Estados Unidos. E o Trump já se deu conta disso e é por isso que ele rifou Bolsonaro, os Bolsonaro e vai rifar o Marco Rubio. Vamos assistir. E quando você tem um instrumento como o Bloco da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Bloco da Cidadania. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor,
minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. O encontro entre Lula e Trump na ONU não foi tão espontâneo como parece. A primeira interação entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos foi precedida de reuniões secretas entre autoridades dos dois governos. Eu sou Felipe Frazão, enviado a Nova York, e o Estadão revela com exclusividade detalhes desses encontros. Eles envolveram uma chamada à distância entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e o embaixador Jameson Greer, representante comercial dos Estados Unidos. Eles se falaram no dia da condenação de Jair Bolsonaro. Trump também enviou um emissário ao Brasil, seu escolhido para missões especiais, como dialogar com o ditador Nicolás Maduro lá na Venezuela. Richard Grenell viajou ao Rio e se reuniu com o chanceler Mauro Vieira na semana passada. Eles falaram sobre a chance de encontro entre Lula e Trump e discutiram a maior crise diplomática entre os países em 200 anos. Todos os detalhes dessa operação estavam sob sigilo, até agora. Eu pedi para ele para parar, para dizer ao Marco Rubio que converse com o Brasil sem preconceito com o Brasil, porque pelas entrevistas que ele deu, parece que tem um certo desconhecimento da realidade do Brasil. Ele disse que vai dar tudo certo, que vai ter uma conversa. O que é mais importante, sabe o que aconteceu? É que ao terminar a conversa, ele me deu o telefone pessoal dele. Eu dei o meu para ele, para que a gente não precise de intermediário. Pessoal, breaking news neste 6 de outubro de 2025. Breaking news sobre o telefonema entre Lula e o presidente Donald Trump para tratar do tarifaço. O Palácio do Planalto acabou de soltar uma nota sobre esse telefonema e disse aqui que o presidente Lula recebeu um telefonema, em tom amistoso os dois líderes conversaram por 30 minutos, lembraram a boa química, etc, etc, que o presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o ponto mais importante dessa nota. O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esse ponto, filho de refugiados cubanos, Marco Rubio, que sabe profundamente das ligações também profundas de Lula com todos os regimes totalitários no mundo, inclusive... Dupla Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo sobre essa ligação de hoje. Hoje cedo, como eu comentei para vocês, 9h01, a gente recuperou aqui, o Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais dizer, olha... O Lula fica dizendo que não tem agenda para o que pode ser mais importante de conversar com o presidente americano. Uma conversa que já estava marcada, mas eles não sabiam, entre o presidente da República e o presidente americano Donald Trump, conversa marcada para as 10h30, isso 9h01 da manhã hoje. Aí o Paulo Figueiredo, aí veio a reunião, veio a nota do governo brasileiro e tudo que a gente está debatendo aqui para vocês. Aí, 13h15, horário Brasil aqui que a gente está vendo no Twitter, no X, né, ex-Twitter, o Paulo Figueiredo vai às redes sociais dizer que está em férias, mas que ele acordou com, ele chama embasbacado, vendo a imprensa, aí segundo ele aqui, né, nas palavras dele, comemorando, porque o Trump colocou o Marco Rubio em caps lock para negociar em caps lock em caixa alta com o Brasil. Zero de avanço. O grau de desconexão com a realidade é patológico. Como disse, a luz no fim do túnel é um trem. Isso 13h15. Aí 13h, deixa eu pegar o do Trump. Aí, aqui, ó, 13h36, o Trump vem e diz que foi ótima conversa, very good call, que eles discutiram muitas coisas, baseado... On today's call with Lula from Brazil, Yeah. are you considering lowering tariffs after the call? Well, I had a great talk with the president of Brazil, who's a good man. I met him actually at the United Nations. I was going up to make a speech and I didn't have a teleprompter. I was walking up to my teleprompter. I said, you know, I don't have a teleprompter. But just before that, I met with President Lula and I found him to be very good. I mean, we had a very good talk for about, 2 minutes. It was quite a day. That was a big day, but we met and we liked each other. And yeah, we had a great conversation. Yeah, we'll start doing business. Como a direita e a esquerda reagiram à conversa de Trump, você já viu algumas demonstrações, né? Mas é curioso aqui a postagem do Pazuello, que colocou essa bolsonarista aí da revista Oeste para dizer aquilo que todos eles disseram em uníssono, que essa aproximação com os Estados Unidos não aconteceu. Na verdade, foi tudo uma jogada do Trump para continuar fazendo a mesma coisa e não negociar com o Brasil enquanto o Bolsonaro não for solto. E isso é uma bobagem, né? Porque o Bolsonaro já não faz mais parte das prioridades de Trump.
Ele simplesmente eliminou tudo isso, e eu vou mostrar isso para você, que não é o Lula, não é o Eduardo Guimarães quem diz é a imprensa dos Estados Unidos. Tá? Telefonema da Embaixada dos Estados Unidos na sexta, agora selou a conversa do Lula e do Trump. Já era a noite da última sexta-feira, quando o telefone de um auxiliar do Lula tocou. O número era da Embaixada dos Estados Unidos. O assunto, a Casa Branca queria saber se era possível encaixar um contato entre o petista e Donald Trump na semana seguinte. O assessor disse que iria organizar. Ou seja, não faz o menor sentido o que essa bolsonarista falou, não é? Para que o Trump ia pedir um contato com o Lula para não negociar com ele? O Trump ligou porque a situação está ficando feia para o Trump lá nos Estados Unidos. Veja, essas reuniões aí que o Trump mandou ter aqui no Brasil, o enviado dele, o Richard Grenell, é porque a situação nos Estados Unidos está ficando insustentável. Ele ainda falou que os americanos estão com saudades do café brasileiro, porque eles estão comprando café inferior, que o Brasil vende o melhor do melhor do melhor do café. Os americanos tomam nosso café, que vale a pena, o nosso melhor café, e nós aqui ficamos com o resto. E eles compram a preço de banana, mais barato do que a gente compra o resto aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia. Isso vai para o aço, vai para tudo. Tá? O aço aqui custa uma fortuna aqui no Brasil, porque a gente vende a preço de banana para os Estados Unidos. Hostilidade de Trump em relação a Lula atingiu um ponto de esgotamento. Foi isso. Não funcionou. Não deu certo. E quem apurou isso, você já vai ver quem foi. As reuniões secretas entre as autoridades dos Estados Unidos e do Brasil selaram o encontro do Trump e Lula. Os contatos envolveram Geraldo Alckmin, Jameson Greer, Mauro Vieira e Richard Grenell, que é alguém que vai ter um papel muito importante nos próximos meses. Nós vamos passar a conhecer o Richard Grenell e desconhecer o Marco Rubio. Veja bem, Maduro, ele já negociou com o Maduro e ele tinha estabelecido várias concessões, o Richard Grenell, com o Maduro, e aí veio o Marco Rubio e inventou essa história de mandar a esquadra para lá, que até agora não fez nada, afundou 2 barquinhos com meia dúzia de traficantes dentro, que tinha a quantidade de... Se é que tinha droga naqueles barquinhos, botes, né, naqueles botes que foram explodidos por uma esquadra imensa, que custou bilhões de dólares para deslocar, não dava para vender droga para um bairro de Nova York, né, o que poderia haver de droga ali. Então, você deslocar uma frota pronta para a guerra na entrada da Venezuela, gastar bilhões, é por isso que o Trump está desesperado, porque esse Rubio está levando o Trump para o buraco. Né? Aí você tem na imprensa dos Estados Unidos, é só a agência Bloomberg. Será que a agência Bloomberg virou petista? Trump se afasta de Bolsonaro em ligação muito boa com Lula. Eu já traduzi todos esses sites da imprensa americana. Será mesmo que a Bloomberg virou petista, virou comunista? Ou aqui, como o Political, um dos sites políticos mais importantes dos Estados Unidos, Marco Rubio não deve durar muito como secretário. Ele está sendo minado por outros republicanos, isso antes mesmo de aparecer para liderar uma força de trabalho na qual Trump desconfia. Então, você veja bem, o Marco Rubio, ele já assumiu sob desconfiança. E agora, o Trump viu que ele colocou os Estados Unidos numa roubada. Tá? Esse homem é Richard Grenell. As visões, Grenell versus Rubio, eles tiveram um constante conflito, o Grenell avisando para o Trump, olha, a sua estratégia com esse cara vai dar M, não vai funcionar. Ele avisou.
velhas políticas maximalistas versus fazer acordos com adversários. Qual delas vence? A viagem do secretário de Estado, Marco Rubio, a 5 países aliados da América Central, fez sua viagem inaugural ao exterior para a América Latina, teve como objetivo restringir a crescente influência regional da China. Mas o que ele acabou fazendo foi jogar o Brasil e o mundo no colo da China. E aqui o Grenell esteve com Maduro, tinha negociado logo no comecinho do governo Trump uma boa estratégia. O Maduro fez concessões, disse que estava disposto a fazer acordos. Aí colocaram o Rubio na jogada e é um fanático de extrema-direita que levou o Trump a fazer as besteiras que ele fez. Um ataque mortal marca um momento no longo desejo de Rubio de confrontar a Venezuela. Ele abortou toda a negociação que estava sendo feita para exercer as suas psicoses, né, a sua psicopatia. Veja bem, Fort Lauderdale, Flórida. O ataque mortal a um barco que, segundo autoridades americanas, transportava drogas da Venezuela pode ter marcado uma mudança impressionante nas relações entre os países, mas a crescente pressão sobre a nação sul-americana definiu grande parte do quarto de século do secretário de Estado Marco Rubio na política. O principal diplomata de Trump, ex-senador da Flórida, descreveu a Venezuela como um vestígio da ideologia comunista no hemisfério. Rubio tem impressionado consistentemente pela deposição do seu líder, defendido sanções econômicas, acredita que as Forças Armadas dos Estados Unidos só devem ser usadas em caso de ameaça à segurança nacional e mandou aquela frota para lá para fazer essa loucura. Ao mesmo tempo, você tem Richard Grenell. Esta é a parte do Hello Trump World, o guia relutante da Slate para as pessoas que darão cartas agora. Richard Grenell é um dos membros mais obscuros do círculo íntimo de Donald Trump, mas entre aqueles que os conhecem, ele está entre os briguentos leais mais tóxicos, um desafio alto ou baixo a ser superado. Trump nomeou Grenell enviado para missões especiais, um cargo recém-criado que trabalhará em alguns dos pontos mais críticos do mundo, incluindo a Venezuela. Grenell chamou a atenção de Trump da mesma forma que muitos de seus indicados fizeram, trollando liberais na internet e na Fox. Ele era chefe de uma empresa das relações públicas, com pouca experiência pública, mas aí ele ganhou destaque ali, e o Rubio conseguiu tirar o Grenell da jogada, mas ele agora vai voltar com tudo. Um artigo do Brian Winter, que foi escrito agora em 29 de setembro, sobre o encontro do Lula e o Trump na ONU, mostra bem a realidade da situação. Após um encontro surpreendente na ONU, um acordo modesto pode de fato ser possível, escreve o editor da EIKI. Né? A estratégia de Donald Trump para o Brasil não estava funcionando. Em vez de ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro a evitar prisão ou ser reeleito em 2026, uma enxurrada de tarifas e sanções americanas estava tendo efeito oposto, acelerando a condenação de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, aumentando a popularidade de Lula. A economia brasileira parecia lidar surpreendentemente bem com as tensões, enquanto uma comitiva de líderes empresariais à Casa Branca nas últimas semanas alertou sobre os riscos à inflação americana causados pelo café, carne bovina e outros produtos. Então, o presidente dos Estados Unidos fez o que fez em outras ocasiões, ouviu e então mudou de rumo. O breve encontro de Trump com Lula nas Nações Unidas, após o qual ele proclamou que eles tinham excelente química, não foi um encontro casual, não foi o caso de outro presidente republicano sucumbindo irremediavelmente ao famoso charme de Lula. Foi, em vez disso, um encontro orquestrado ao longo de várias semanas por uma série de atores, incluindo o enviado especial de Trump, Richard Grenell, cuja viagem secreta ao Brasil no início de setembro não foi noticiada até que o Estado de São Paulo fez aquela matéria que você viu. Isso é o que saiu na imprensa americana aqui, tá? E finalmente divulgou a notícia na noite de quinta-feira. Ambos os presidentes planejam conversar por telefone ou videoconferência esta semana ou na próxima.
Se tudo correr bem, poderá haver uma reunião presencial. Autoridades em ambas as capitais se perguntam nervosamente: e agora? Trump está realmente interessado em fechar um acordo com Lula? Ou isso é apenas o prelúdio de outra explosão de Lula sendo humilhado sem cerimônia, à la Vladimir Zelensky ou Cyril Ramaphosa diante dos olhos do mundo? A resposta mais provável é que Trump quer baixar a temperatura em relação ao Brasil, mas só um pouco. O presidente agora parece entender, graças a Grenell e outros, que não há um caminho realista para que Jair Bolsonaro seja autorizado a concorrer à presidência no ano que vem. Seus problemas legais são muito graves e seu apoio político em Brasília é muito escasso. Uma realidade que até mesmo a maioria dos bolsonaristas leais admite em particular. Por outro lado, Trump jamais abandonaria a família Bolsonaro, muito menos admitiria a derrota, especialmente em caso em que Trump vê fortes paralelos com a caça às bruxas que ele próprio enfrentou nos Estados Unidos. Um caminho intermediário poderia ser manter as tarifas sobre o Brasil, mas aumentar a já longa lista de produtos. Também não aconteceu. Diplomatas têm razão em estar nervosos. O caminho para a desescalada é difícil. Ambos os presidentes acreditam sinceramente que são eles que defendem a democracia. Ambos ainda têm muitos conselheiros. Mas a oportunidade está aí. A área mais fértil para um acordo pode estar em minerais críticos, especificamente terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, atrás da China, mas falhou em grande parte em explorá-la devido à falta de capital e know-how que os Estados Unidos estão bem posicionados para fornecer. Trump demonstrou claro interesse em terras raras, e aí está a chave de tudo. Mesmo assim, provavelmente nunca haverá apertos de mão triunfantes no Salão Oval em Mar-a-Lago. É provável que algum grau de sanções, tensões e insultos continuem enquanto ambos estiverem no poder. Como você vê, não aconteceu nada disso, mas esse Brian Winter, ele simplesmente mostrou que não tem plano nenhum do Trump para simplesmente vou continuar atacando o Brasil e, ao mesmo tempo, ele aqui não está sabendo detectar, mas o fato é que o Marco Rubio não vai durar muito como secretário dos Estados Unidos, porque ele meteu os Estados Unidos numa fria. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.